Olá, nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre câncer de glândula salivar. Também um câncer raro, assim como o câncer de nasofaringe que a gente comentou na semana passada, mas um pouquinho mais complexo, eu diria. Então, se você quer saber um pouco mais de detalhes, acompanhe esse vídeo e no final, se você gostar, não esquece de se inscrever aí no canal. Antes de falar sobre câncer de glândula salivar, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho sobre anatomia, tá? Então, essa figura que vai aparecer aí na tela é para vocês entenderem um dos principais grupos de glândulas salivares, que são as glândulas salivares maiores, que basicamente são 6, né? São 3 duplas de glândulas salivares. As parótidas, que ficam localizadas logo à frente da região da orelha, né, da região auricular, as glândulas submandibulares e as glândulas sublinguais. A gente tem 2 pares de cada uma dessas glândulas e essas glândulas são chamadas de glândulas maiores. São glândulas maiores porque elas são visíveis a olho nu, diferente do outro grupo de glândulas salivares, que são as glândulas salivares menores, que são basicamente microscópicas. Tanto as glândulas maiores quanto as menores, elas podem desenvolver tumor, né? Tanto tumor benigno quanto câncer, tumor maligno, né? E o fato é que existe hoje mais de 20 subtipos de cânceres de glândula salivar, né? E não é incomum haver confusão entre um subtipo e outro. E essa confusão eventualmente leva a problemas, né? Então acho que uma mensagem importante aqui é quando a gente tem uma biópsia, né, numa suspeita de um câncer de glândula salivar, a gente precisa mandar para um patologista que tenha intimidade com esse tipo de neoplasia para que um diagnóstico assertivo seja feito, porque isso tem implicação, inclusive, terapêutica. Dentre os principais subtipos de glândula salivar, se destaca o carcinoma adenoide cístico, né? Esse tumor tem um nome meio estranho, de novo, é um tumor raro, mas que tem algumas peculiaridades, tá? Então vamos lá. Carcinoma adenoide cístico, primeira peculiaridade, é um tumor, em geral, indolente. O que isso quer dizer? É um tumor que cresce devagar, tá? Eu tenho um paciente, por exemplo, que teve um carcinoma adenoide cístico na mucosa jugal, então dentro da bochecha, né, uma glândula salivar menor desenvolveu esse tumor, ela foi operada na década de 90 e o ano passado, 2020, o tumor reapareceu no mesmo lugar. Ah, ele reapareceu, ele ressurgiu? Não, na verdade foi operada, mas uma ou outra célula ficou para trás e levou mais de 30 anos para que ele reaparecesse do ponto de vista macroscópico, né? Então essa é uma doença que cresce devagar, pelo menos no cenário, nas suas fases iniciais. Isso pode mudar ao longo do desenvolvimento da doença e, repentinamente, um tumor que tem por característica ser indolente, ele pode se tornar agressivo e começar a crescer mais rápido, e isso a gente leva em consideração na hora de determinar o momento adequado de iniciar um tratamento quando a gente está falando de uma doença metastática. Uma outra característica da doença é que ela não responde muito bem à quimioterapia, ela é algo resistente à quimioterapia. Então a gente até faz quimioterapia eventualmente para tratar a doença, principalmente num cenário público, onde a gente não tem acesso a outros tratamentos sistêmicos, mas em geral a resposta ela não é assim tão exuberante. E uma terceira característica da doença é que do ponto de vista molecular, né, é uma doença onde a gente encontra poucos alvos terapêuticos. O que eu quero dizer? Hoje em dia a medicina ela é cada vez mais personalizada, né? Então a gente tenta entender não só as características do paciente, mas também do tumor, também em relação à genética daquele tumor. Então, se a gente pega esse adenoide cístico, carcinoma adenoide cístico, tira o DNA, tira o RNA e faz um sequenciamento procurando mutações para as quais nós temos
drogas específicas, é muito improvável que a gente encontre. Então, como é que a gente faz o tratamento da doença? Quando a doença ela é localizada, o tratamento, invariavelmente, é cirúrgico quando possível. Então, se dá para operar, vai fazer cirurgia e depois a gente vai complementar com radioterapia, porque ela volta muito frequentemente. Essa é uma outra característica. A gente faz um tratamento local e acompanha esse paciente por anos a fio e, eventualmente, décadas depois, como aconteceu com a minha paciente, essa doença pode reaparecer, tanto no local quanto à distância. Então, uma outra informação, quando a gente está diante de um carcinoma adenoide cístico, é que esses pacientes eles são acompanhados pelo resto da vida. A gente não dá alta para um paciente com carcinoma adenoide cístico, mesmo depois de um tratamento cirúrgico curativo, porque a doença pode voltar muito tempo depois. Se a doença ela não é operável, né, a gente pode fazer radioterapia para um controle local. E se a doença ela tem metástases, né, ela tem lesões, por exemplo, pulmonares, que é o local onde a doença mais frequentemente se dissemina, a gente eventualmente acompanha por um tempo até entender qual é a velocidade de aumento dessa doença, e quando a gente entende que a gente precisa de um tratamento, o tratamento que hoje a gente considera padrão são drogas que têm uma atividade antiangiogênica, né, que inibem a formação de vasos, e isso leva à morte das células neoplásicas. A gente, infelizmente, não tem drogas aprovadas especificamente para esse tipo de tumor, então, basicamente, o que a gente faz é um tratamento off-label, né? A gente usa medicamentos para tratar essa doença, mas essa indicação não consta na bula do remédio, né? Mas é o que a gente tem para fazer. Às vezes a gente precisa discutir, explicar para o plano de saúde, e essa é a melhor forma até aqui que a gente tem para tratar esse tipo raro de doença. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido informativo. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí no chat, no canal, que a gente vai estar respondendo. E se você quiser se inscrever no canal, é só clicar aí no sininho. Semana que vem a gente tem um novo vídeo, lembrando, toda quinta-feira, 18 horas, um novo vídeo aqui no canal. Obrigado pela atenção e até semana que vem.